Oi, eu sou a Laura Louise e vou apresentar com o Augusto o fluxograma para a resolução de problemas clínicos da nossa equipe. Nosso caso é da Amanda, de 29 anos, que está grávida de 27 semanas e quer considerar um parto em banheira, mas quer saber de nós se o parto na água apresenta riscos adicionais para o seu bebê em comparação com o parto natural convencional. Para orientá-la, inicialmente definimos os elementos pico, sendo eles P as gestantes e o parto na água, seu parto natural convencional e os riscos adicionais ao bebê, de forma que nossa pergunta clínica foi: o parto, quando feito na água, apresenta riscos adicionais ao bebê em comparação ao parto natural convencional? Para responder a pergunta, fomos ao segundo passo, em que definimos, com base na pergunta clínica, as nossas palavras-chave, que são parto na água, parto natural convencional e riscos. Então, nós fomos padronizar nossos descritores no passo 3, através do site Dex. E neles conseguimos os descritores do parto natural e parto na água e seus alternativos. Adicionamos a ele os descritores de avaliação de riscos, mas eles foram inúteis para a nossa pesquisa, então o excluímos da nossa análise clínica. E o substituímos pelos descritores de mortalidade infantil, que nos direcionaram a um caminho melhor. Além disso, decidimos incluir o resultado da gravidez como descritor, mas ele não possui termos alternativos. Então, no quarto passo, nós decidimos definir de início um artigo sentinela, pois conhecíamos esse artigo que era muito bom para responder a nossa pergunta clínica e acreditamos que deveria ser incluído na nossa pesquisa. Então, nos baseamos neles para iniciar nossas tentativas. Na tentativa 1, usamos o descritor do parto normal junto com o descritor de avaliação de riscos, e conseguimos 9 artigos, e ainda fizemos um filtro de revisões que nos deu um artigo, sem ser o sentinela. Na tentativa 2, então, para buscar o sentinela, adicionamos a mortalidade infantil e tiramos a avaliação de risco, já que aquele tinha sido inútil para nossa pesquisa. E obtivemos 85 artigos, os quais foram submetidos ao filtro de revisões, e restaram 6 artigos, novamente sem ter o sentinela. Avançando então nossa pesquisa, fizemos uma terceira tentativa, igual à tentativa 2, só que dessa vez adicionamos os termos alternativos, e não só apenas os descritores. Dessa forma, obtivemos 49 artigos, os quais foram submetidos novamente ao filtro de revisões, e novamente obtivemos só 6 artigos sem ter o sentinela. Então, decidimos numa última tentativa fazer exatamente igual à tentativa 3, mas adicionar o Pregnancy Outcome como um novo descritor para agregar à nossa pesquisa. E obtivemos 19 artigos, dessa vez com o nosso artigo sentinela, que era um dos nossos objetivos. Lembrando, então, que o descritor do parto normal já inclui também o parto na água, por isso que conseguimos chegar aos resultados que desejávamos. Então, por fim, a nossa estratégia final foi o estabelecimento da tentativa 4 e combinou os termos alternativos de todos os descritores já citados, com exceção da avaliação de riscos. Por último, então, usamos critérios de inclusão e critérios de exclusão para refinar os nossos artigos. Os critérios de exclusão são conter a palavra-chave no título ou resumo e ter enfoque nos desfechos proporcionados pela utilização da técnica no parto da água. E os nossos critérios de exclusão foram quando o artigo discutia exclusivamente outros tipos de parto, não discutia de forma direcionada os desfechos proporcionados pelo parto na água, não estava em língua portuguesa, inglês ou espanhola, ou ainda ele estava ausente nos meios de acesso livre. O quinto e último passo, então, do nosso trabalho, ele diz respeito a uma análise dos estudos selecionados. Como já explicado pela Laura, os estudos selecionados que passaram pelo crivo dos critérios de inclusão foram 6 artigos, além, é claro, do artigo Sentinela. Portanto, os artigos incluídos na nossa análise foram os seguintes. Primeiro artigo. The Effect of Water Birth on Neonatal Mortality and Morbidity, a Systematic Review and Meta-Analysis. O segundo, então, intitulado How Valid Are the Common Concerns Raised Against Water Birth? A Focused Review of the Literature. O terceiro artigo, Neonatal Outcomes of Water Birth, a Systematic Review and Meta-Analysis. O quinto artigo, intitulado Underwater Birth. Ainda então mais 2 artigos, que é o quarto e o sexto selecionados. O quarto com o título de Water Birth, An Integrative Analysis of Peer-Reviewed Literature.
E o sexto e último artigo, chamado The Risks of Underwater Birth. Além, é claro, do artigo Sentinela, que leva o título de Neonatal Outcomes with Water Birth, a Systematic Review and Meta-Analysis. A partir, então, da análise desses 6 artigos selecionados pelos critérios de inclusão e de exclusão, nós conseguimos obter várias evidências que são mais que robustas de que o parto realizado na água, em um ambiente hospitalar, evidentemente, ele não oferece qualquer risco adicional ao bebê quanto aos desfechos neonatais quando comparado ao parto natural tradicional ou convencional, aquele não embaixo d'água. Também as taxas de mortalidade neonatal, elas são baixas e similares às dos partos convencionais sem complicações. Também a partir dos 6 artigos analisados, constatamos que, ao mesmo tempo, por razões fisiológicas, é importante levar em consideração que alguns benefícios, como, por exemplo, a menor probabilidade de internação na UTI neonatal ou do desenvolvimento da síndrome de angústia respiratória do recém-nascido, também não podem ser esperados com a utilização desse método. Ou seja, a partir do parto embaixo da água, diminui-se a probabilidade de internação na UTI neonatal e do desenvolvimento da síndrome já citada, SARN. Além disso, é importante comentarmos que, para além do âmbito exclusivamente do bebê, a escolha do parto na água ela pode ser bastante interessante e satisfatória para a gestante em si, pois ela é uma medida não farmacológica e altamente segura para o alívio das dores geradas pelo trabalho de parto, que concomitantemente pode ser utilizada para reduzir também a quantidade administrada de anestésicos epidurais. Com essa redução da administração de anestésicos epidurais, há também a diminuição dos possíveis efeitos colaterais causados por ela, como, por exemplo, a dor. Ainda também, de forma muito importante, o parto na água, constatamos que aumenta a probabilidade de se manter o períneo da mulher de forma íntegra, com menor necessidade, portanto, da realização de episiotomia pós-parto, e também com menor chance de desenvolvimento de hemorragias pós-parto. Esses, então, são os passos que nós seguimos, do primeiro ao quinto. Os alunos que compuseram esse trabalho foram a Aiko Iwamoto, Augusto Bosmer Piazeda, Laura Luiz Cardoso Vernilo, Mariana Fidelis da Silva Machado, Mariana Yamamoto Volman, Patrícia do Rosso Litza e a Valesca Jakowski Belows. Obrigado pela atenção de todos.